Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Augusto, eu sou médico radiologista especialista em ultrassonografia. O vídeo de hoje é mais um da série onde eu comento relatos de pacientes sobre temas da medicina. Nesse vídeo eu vou fazer um comentário sobre o vídeo da Krika. Eu vou deixar o link para o vídeo original dela lá na descrição. E esse relato da Krika é sobre a punção de tireoide, onde ela relata a experiência dela com o procedimento, sobre a dor que o procedimento causa, sobre o resultado. Tudo isso eu vou comentar nesse vídeo, então se você quer saber as respostas e os comentários, dá uma olhadinha aí que tá bem legal. Bom pessoal, então vamos dar continuidade à nossa série de vídeos que é onde eu comento sobre relato de pacientes que colocam seus laudos, seus resultados de exames, os procedimentos que eles realizaram, e eles colocam seus relatos aqui no YouTube. E esse relato que nós vamos comentar, nós vamos assistir hoje, é o da Krika. Ela fez uma punção de tireoide e, como o próprio título diz, ela fez também uma tireoidectomia total, ou seja, ela tirou a tireoide, ela fez a cirurgia de remoção da tireoide. Obviamente que o resultado da punção dela foi de um nódulo maligno, de um tumor, de um câncer da tireoide, cuja conduta é a retirada da glândula tireoide, que é a tireoidectomia. Então vamos ver aí o relato da Krika e vamos ver o que eu posso acrescentar de informação, de comentários relevantes ao relato da Krika. Vamos ver aí. Oi gente, hoje eu vim falar para vocês sobre a punção. Na verdade eu já tinha gravado esse vídeo, só que eu tive um problema com ele e acabei não conseguindo postar antes de fazer a cirurgia, porque era a ordem dos procedimentos. Mas eu vou contar para vocês hoje como foi a minha experiência com a punção. Depois de descobrir os nódulos, descobri, na verdade, primeiramente que eu tinha 2 nódulos de um lado e um nódulo só do outro, que independe de qual lado eles estavam agora. Só que depois, antes de fazer a cirurgia, eu acabei refazendo esse ultrassom e acabei descobrindo que, na verdade, eu tinha 2 nódulos em cada lado, 2 de tamanho insignificante, porque eles eram bem pequenos, e os outros 2 maiores que eram os que mais preocupavam. Na verdade, quando eu descobri o 4º nódulo, eu já tinha feito a punção de 2 deles. O que eu descobri por último, ele era muito pequeno, então não fazia diferença. É isso que a Krika está falando, é interessante, tá, pessoal? O que acontece? Existem critérios, tá? A gente tem diretrizes que nos orientam a quais nódulos eles precisam ser puncionados. Não é todo e não é qualquer nódulo da tireoide que precisa ser submetido à punção. O procedimento de punção de tireoide, ele exige que esses nódulos sejam nódulos suspeitos, tá? Essa suspeição a gente vê geralmente pelas próprias características do nódulo no ultrassom, e esses nódulos precisam ter pelo menos 1 centímetro no seu maior diâmetro. Isso é o que hoje nos guia para que a gente possa indicar ou realizar uma punção de tireoide, tá? No dia da punção, eu fui com o meu esposo. Não tem jejum, não tem preparação nenhuma antes, Então você chega lá... É isso que a Krika está falando, interessante. Realmente o ultrassom da tireoide ou a punção da tireoide, ela não exige preparo nenhum. Não exige jejum, não exige nada daqueles preparos que a gente geralmente precisa quando é para um exame de ultrassom do abdômen ou ultrassom pélvico, tá? Você vai para uma sala onde o médico te põe deitada, E ele usa essa agulha aqui. Boa. Então vamos lá. Pausa, A punção de tireoide, ela chama-se também como PAF. Aqui vocês podem ver no próprio título do vídeo da Krika, PAF, que quer dizer o quê?
punção aspirativa por agulha fina. Por que isso? As agulhas, dependendo do que for ser feito, dependendo do procedimento, elas têm diferentes calibres, né? Então, por exemplo, quando você vai fazer um exame de sangue, fazer uma coleta de exame de sangue, geralmente a agulha que é usada nessa coleta é uma agulha de maior calibre. Ela é mais grossa do que, por exemplo, a agulha que a gente usa na punção de tireoide, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês a agulha que é a agulha recomendada na punção, tá? É essa agulha aqui, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Então essa é a agulha que nós usamos na punção de tireoide. É uma agulha fina, tá, pessoal? Eu não sei se consegue dar para ver no vídeo. É uma agulha bem mais fina do que aquela que colhe sangue, tá bom? Essa agulha, na verdade, quando ele passa o ultrassom no pescoço e ele acha onde está o ponto, ele enfia essa agulha e bombeia para que ela colha o material, né? Ela faz uma sucção e acaba colhendo o material de dentro do nódulo. E aí eu deitei, né? Eles pedem só para se colocar uma vez. Isso que a Krika falou é interessante. Então, como que é a dinâmica, o funcionamento? Então, com essa agulha acoplada na seringa, a gente, através do ultrassom, a gente localiza o nódulo, tá? E com essa agulha, a gente chega até esse nódulo. Uma vez que nós estivermos no nódulo com a agulha, a gente faz um mecanismo de vácuo, né? Que é essa sucção. Uma vez que a gente está dentro do nódulo, aqui vocês veem que o êmbolo vem e fica, porque eu estou no ar. O ar atmosférico preencheu a agulha. Mas quando eu estou com ela dentro do nódulo, quando eu faço esse mecanismo de sucção, eu não tenho ar. Então o que vem na agulha? Vai ser o material do nódulo que eu estou coletando, do qual eu estou fazendo a punção. Tá? Essa sucção, geralmente ela pode ser feita ou manualmente, como eu estou fazendo, ou a gente usa um aparelho, que é um aparelhozinho de metal, chama-se citoaspirador, que faz essa sucção de uma maneira com menos esforço, né? A gente tem um torque que facilita esse processo de sucção do conteúdo do nódulo. Na clínica que eu fiz pedia, né? Mas eu já vi relatos de pessoas falando que não tinham usado absolutamente nada e já vi também pessoas dizendo que tinham trocado a roupa toda para fazer isso. Isso que a Krika está falando é muito variável, né? Geralmente, tireoide, seja ultrassom, seja punção, você não precisa trocar de roupa, né? Obviamente que na orientação do exame a gente pede que o paciente vá com roupas adequadas, sem ter a gola muito justa, sem colar, sem cordões, para que essa região fique livre. Mas muitas vezes, pelo menos na minha prática diária, a gente usa apenas um papel obviamente que é disponibilizado na própria clínica, a gente coloca esse papel aqui e é o suficiente para que a gente possa fazer a punção adequadamente. Mas óbvio que cada lugar tem a sua dinâmica, tem o seu protocolo de realização do exame. E aí eu deitei, ele pediu para que eu erguesse o meu pescoço e que na hora que ele enfiasse a agulha, que era para eu não fazer o movimento de engolir. A primeira vontade que se tem é de engolir. E aí ele passou o ultrassom, achou... Isso que a Krika está falando é interessante. A gente realmente solicita ao paciente que ele evite falar ou deglutir ou engolir. Por quê? A tireoide fica aqui, tá? Quando eu engulo, perceba que tem um movimento dessa região anterior do pescoço, né? Quando eu engulo, eu tenho um movimento dessa minha região glótica que, como a tireoide está localizada bem anterior e bem justa a ela acaba se movendo. Então a gente faz esse pedido, né? A gente solicita ao paciente que não engula durante o procedimento, porque se a gente está com a agulha lá na tireoide, esse movimento de engolir vai promover essa movimentação da tireoide e a agulha vai ter esse movimento. Eu não costumo pedir ao paciente para não fazer nada, porque como a Krika falou, é muito comum, quando você pede, a vontade maior que o paciente tem naquela hora é de realmente fazer o que você pediu para ele não fazer. Então eu não falo nada, se o paciente engolir não tem problema, não vai ter nenhuma lesão, uma vez que eu estou com ultrassom e consigo localizar adequadamente a região onde eu estou com a agulha, exatamente.
Então, isso daí também é uma coisa que é variável. A maioria dos locais eu acredito que peçam, né, que tem essa orientação, mas efetivamente não muda muita coisa, não muda em relação à coleta do exame, não muda em relação à qualidade do exame. Não que eu tenha experimentado. Um nódulo que ele ia funcionar e segurando o ultrassom aqui, ele já enfiou a agulha. São duas agulhadas, dizendo assim, né? São duas agulhadas. No meu caso, como eram 2 nódulos que iam ser funcionados, eu levei 4 agulhadas. Mas ele colhe o material 2 vezes de cada nódulo. Não sei se existe um procedimento diferente desse, né? Existe sim, Krika. Isso é variável, tá? A gente orienta, o ideal é que sejam coletados de 2 a 3 amostras por nódulo, né? Ou seja, cada nódulo ele tem que ter 2 ou 3 seringas dessas coletadas. Eu costumo coletar 3, porque você garante um maior material, né? O mais importante é que você tenha um material adequado para que não tenha nenhum risco de o que você coletou seja insuficiente para análise e o paciente tenha que ser solicitado a retornar novamente para realizar o mesmo procedimento e passar pelos mesmos constrangimentos, né, pelos mesmos anseios, e isso traz muito ansiedade para o paciente. Então a gente coleta sim, de 2 a 3 seringas, eu coleto 3 seringas de cada nódulo. Isso é padrão, isso não é. Mas no meu caso foi feito assim. Pergunta que não quer calar. Dói. A punção dói. Dói, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Assim como muita gente mente. Assim, uma tia minha não quis me contar que aquilo ali doía, né? Ela disse, vai lá, fica tranquilo, não dói, né? Esse é o ponto crucial, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui em cima no card para vocês um vídeo onde eu faço comentários sobre comentários do YouTube relacionados à punção de tireoide e principalmente em relação à questão da dor, o relato de dor de pacientes sobre o procedimento. É variável, tá? Dizer que dói ou que não dói, isso é próprio de cada pessoa. Cada um reage de um jeito, tá? O que é fato? O procedimento ele pode ser feito ou não com anestesia local. Eu costumo fazer anestesia local, tá? Para a anestesia local, nós usamos uma agulha de insulina, que é essa agulha, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver aí. É uma agulha bem pequena e fina, tá? Os próprios pacientes que têm diabetes, eles costumam usar essa agulha para injetar neles próprios a insulina. Então veja que é uma agulha pouco traumática, é bem tolerável e eu costumo usá-la para realizar anestesia local antes do procedimento. E por que eu faço isso? Por que alguns serviços fazem isso? Como eu falei, como a gente coleta 3 amostras, são 3 picadas, 3 furadas, digamos assim, com essa agulha. Então, para que o paciente não sinta as 3 agulhadas, eu costumo fazer anestesia local com essa daqui de insulina, para que o procedimento seja menos doloroso e menos traumático possível, tá? Mas existem locais que não fazem anestesia, isso não é obrigatório, é próprio de cada serviço. A questão é que a sensação de dor é própria de cada um. Cada paciente ele tem um limiar próprio de dor. Cada um sente a dor de maneira diferente. Então é difícil a gente falar que o procedimento vai doer ou não. Eu costumo orientar, dizer que pode causar um desconforto, pode causar dor, pode causar uma sensação de queimação, porque cada paciente vai ter uma sensação diferente. Tá? A questão é que a maioria dos pacientes eles têm uma maior tolerância ao procedimento quando se faz a anestesia. Isso é bem caracterizado no dia a dia, mas dizer que não dói não é o ideal, porque é como a Krika está falando. Se alguém fez o procedimento e disse que não doeu, não quer dizer que em você não vá doer. Isso é muito variável, tá bom? Hoje que eu já fiz a cirurgia, né, por isso que vocês veem essa cicatriz no meu pescoço, hoje que eu já retirei a tireoide, eu digo pra vocês que é uma dor que não se compara com a dor que fica aqui depois, sabe? Do pós-cirúrgico.
Não tem nada a ver uma dor com a outra, tá? E nenhuma dor que eu já senti em toda a minha vida se compara à dor da punção. É horrível, tá? Parece que enfia a agulha e a agulha bate lá nas costas. Então você vê, o relato da Krika é um relato mais dramático, né? Não que eu esteja julgando, né? Mas, por exemplo, vários pacientes fazem o procedimento, chegam com um nível de ansiedade elevado, porque algum familiar, algum amigo já fez, porque viu na internet. Então eles vêm bastante ansiosos, bastante amedrontados pelo procedimento, e quando termina eles até perguntam: e aí, doutor, já acabou? Nossa, foi tranquilo, eu achei que ia ser pior. Então, para você ver que cada relato, cada sensação, ela é única de paciente para paciente. Na nuca, na verdade, dá a sensação de que tá chegando a agulha e que ela vai atravessar lá a sua nuca. É uma dor chata, tá? É bem chata. Mas não é uma dor que vá fazer você morrer. É uma dor, tá? Mas não é nada que vá te matar. Vai sofrer por causa daquilo, que nada bom, né? que te faça ter que tomar analgésico por dias e dias, nada disso, tá? É uma dor chata, incomoda, mas vai passar, tá? Não sai um monte de sangue, porque são furos, na verdade, né? Ele enfia a agulha, tira, enfia de novo. E do outro lado também foi a mesma coisa, sai sim um pouco de sangue, mas é gota, tá? Como se você fizesse furinho pra colher o sangue, sabe? Naquele aparelhinho pra medir a glicose. É uma gota de sangue que sai daquilo ali, tá? Não é aquele monte de sangue que fica saindo eternamente. Então, pessoal, realmente é um furo de agulha, como eu já falei, uma agulha mais fina do que a agulha que tira sangue. E da mesma forma, do mesmo jeito, quando você tira sangue, você coloca aquele adesivinho redondo, que a gente chama de blood stop, a gente coloca aqui para apenas proteger o local da punção, mas o sangramento é mínimo, não é uma hemorragia, né? É mínimo, e não é nem relevante, é uma coisinha de nada em relação a sangramento, hemorragia, isso nem existe. A gente nem fala porque é bem pouco considerável, tá? Ela faz um curativo, né? Na hora que termina aquilo ali, ela faz um curativo. Na verdade, eu saí de lá com 2 band-aids bolinha, né? Um de cada lado, assim, que é coisa horrorosa. Eu saí, ainda fui no mercado com aquilo ali, todo mundo ficava olhando, né? Aquela louca andando com as 2 bolinhas no pescoço. Leva alguém, tá? Porque tem gente que prefere tomar anestesia local. Não sei pra quê, tá? Porque se você já vai ser chato você tomar agulhada, né? Pra fazer, então é melhor que faça longo. O meu, ela passou a assistente do médico, né? Não sei se era enfermeira, não sei, deve ser, provavelmente. Mas ela passou a pomada, né, anestésica, e logo em seguida o médico já enfiou a agulha. Então não dá nem tempo de pegar a anestesia. E mesmo que dê... Isso é interessante que a Krika está falando, tá, pessoal? O que acontece? Ela acha que não faz diferença a anestesia local. Aqui, um ponto importante. O que ela está falando que foi feito nela é uma pomada anestésica, né? Uma pomada de xilocaína, que é aqueles anestésicos que tem spray, tem pomada, que a gente passa para algum machucado, alguma contusão. Vale relembrar que o que dói na punção, além da pele, quando atravessa a agulha, é a cápsula da tireoide. A tireoide tem uma capa que protege. Quando a gente faz anestesia local, como eu mostrei, com uma agulha de insulina, essa anestesia local, além de anestesiar a pele, ela anestesia essa cápsula da tireoide, tá? Então, no caso da Krika, esse anestésico em pomada que ela fez na pele só é um efeito na pele. Quando o médico colocar a agulha, que a agulha atravessar a cápsula, vai doer do mesmo jeito. Então, na verdade, não tem muito efeito mesmo, tá? Mas, como eu falei,
Não é obrigatório, a gente prefere porque a gente faz a coleta de 3 amostras. Então, além disso, a agulha que é feita anestesia não é a mesma agulha da punção, é uma agulha bem menos traumática porque ela é menor e é mais fina do que a própria agulha da punção. Então a gente prefere sim, os pacientes também relatam que o efeito é mais benéfico, né? Eles têm maior tolerância a fazer o procedimento quando é feita anestesia e geralmente os pacientes preferem sim fazer anestesia local. É lá pra dentro, então aqui superficial não vai adiantar nada. Perfeito. Mas tem gente que prefere tomar anestesia, né? Tem lugar que dá essa anestesia, tem médico que prefere fazer isso. Só que, gente, desnecessário, tá? A não ser que você fique muito nervoso, nervosa e ache que aquilo ali vai ser o melhor jeito, mas desnecessário. Vai doer, mas vai passar, tá? A gente... Isso é o que eu falei. É muito pessoal, tá, Krika? Cada um tem uma resposta à dor. Boa parte dos pacientes preferem anestesia local. Quando o paciente fala que não quer, a gente não faz, tá? Mas sempre fica à disposição fazer anestesia local, tá? Dizer que não faz diferença ou que é indiferente, que não traz nenhum benefício, isso daí eu não concordo, mas cada caso é um caso, né? Eu, na minha prática, faço, eu acho importante sim. Já caiu na rua, né, de bicicleta, já esfolou o joelho, já ficou ali com o braço, o cotovelo, sei lá o que, a gente já quebrou o braço. Então é dor, tá? Não é gostosinho, é uma dor, mas é uma dor que dá pra suportar tranquilamente. Eu fiquei com a garganta meio chata de engolir ainda, acho que de um dia pro outro, pelo menos. Mas nada que vá te atrapalhar, sabe? Nada que seja igual uma inflamação na garganta, por exemplo. Então, é tranquilo. Isso que a Krika falou é interessante. Depois da punção e depois que passa o efeito da anestesia local quando ela é feita, pode ficar uma sensação, né, dolorosa. Então, como eu falei, quando você engole ou quando você fala, existe um movimento da tireoide. Como aquela tireoide foi submetida a um procedimento de punção, ela foi traumatizada de certa forma. Apesar de ser uma agulha fina, mas é um trauma. Então você cria ali localmente um processo inflamatório. Então depois do procedimento, no primeiro dia, nos 2 primeiros dias, você pode sim ter um desconforto quando engole, quando fala. Tem paciente que relata que ficou um pouco rouco, mas isso é bem passageiro, né? Não é importante. A gente só orienta o paciente que faça uso de analgésico comum, seja de pirona, seja paracetamol, aquele que o paciente está acostumado, para diminuir essa sensação de dor na região do pescoço, na região da garganta, tá bom? E demora cerca de 20 dias, pelo menos, para que esse resultado da punção saia. E outra coisa que eu queria... Assim, eu não sei onde a Krika fez. Aqui em São Paulo, os laboratórios geralmente dão um prazo de 7 a 10 dias úteis, né? Ou seja, final de semana não conta, mas por volta de, em média, 5, 7 dias, 7, 10 dias está saindo o resultado da punção. Falar também, vi muita gente reclamando de médico, sabe? Que médico não conversa, não faz uma brincadeirinha. Gente, o médico é médico, o médico tá ali, não tá ali de psicólogo, sabe? Não tá ali para conversar sobre a vida. Ele tá ali para exercer a função dele, que é fazer a punção, tá? Ele vai chegar, ele vai te dar bom dia ou não, isso aí é o que menos importa. A gente já tá fragilizado, a gente já tá pensando, meu Deus, o que será que é isso que eu tenho? Entendeu? A gente já tá preocupado com aquilo ali, então vai tranquilo, espera que vá sentir dor e esquece que existe um médico ali, entendeu? Como assim, Krika? Putz, eu não concordo, tá? Isso, infelizmente, acontece realmente, eu acho que acontece em qualquer profissão. Eu sei de médicos e pacientes que relatam que já fizeram o procedimento e realmente existem condutas e condutas, pessoas, médicos que são mais frios, que não conversam, que não explicam. Eu costumo sempre orientar o paciente, explicar, pergunto se ele viu, se ele soube de alguém que fez, se ele conversou, se ele viu no Google, geralmente é o que acontece.
explico para o paciente antes do procedimento que é um procedimento que vai ser feito anestesia, que é uma agulha fina, que ele vai sentir um desconforto. Tento acalmar o paciente, tá? Dizer que não é nossa função não é bem assim, né? A gente não é simplesmente, o médico não é simplesmente uma máquina que está ali para realizar uma função e acabou, né? A gente, acima de tudo, tem que ser humano, tem que ter a empatia de entender que o paciente está fragilizado sim naquele momento e fazer o possível. Além do procedimento, além de o médico ter que dominar a técnica, dominar o conhecimento para fazer aquilo, ele tem sim também que ter o seu lado humano e acolher o paciente da melhor forma possível. Seja conversando, seja orientando, seja estando à disposição para tirar dúvidas, tá? Essa é a minha visão. Esquece. Não vai pensando se o médico vai tratar bem ou vai tratar mal. Eu tive muita sorte porque o meu foi super simpático, mas... Que bom. Sinceramente, se não tivesse sido também, pra mim não ia me afetar em nada, porque eu queria saber logo o que era aquilo ali. Eu, sinceramente, não estava muito preocupada se o médico ia me tratar bem ou não. Mas... Eu acho que não é bem assim. O médico tem que tratar o paciente bem, independente da situação. Ali é uma relação interpessoal, né? Não é máquina com máquina, máquina com ser humano. A medicina, ela é embasada no humanismo, na empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. Desculpa, mas essa é a minha opinião, tá, Krika? Eu acho que talvez você se empolgou aí falando no vídeo, mas o médico tem sim que ter o lado humano, independente do procedimento, independente do paciente. A gente tem que ter um pouco de empatia para entender o paciente e poder dar o nosso melhor, né? Tanto como médico, tanto como ser humano. Não, nada que vai te afetar na vida, tá? É melhor você fazer logo a punção daquilo ali e ter certeza se é ou não é o câncer, do que você ficar brigando com a dor, né? Ai, meu Deus, vai doer, não vou fazer. Não, vai lá e faz e vê logo o que é, pra ver se vai ter necessidade de fazer a cirurgia ou não. Então, é melhor acabar logo com isso do que ficar sofrendo com a possibilidade de sentir dor da punção. Então, o que eu tenho que falar pra vocês é, vai tranquilo, leva alguém, né? Que é bom levar alguém pra ir junto, mesmo se você for tomar anestesia ou não, porque se tomar anestesia você ainda fica lá um tempo em observação. Se não tomar, imediatamente depois da punção você já pode levantar, já pode sair e ir embora, entendeu? Eles só pedem pra você sentar um pouco na cama pra esperar a circulação do sangue voltar ao normal. É isso aí que a Krika falou, é interessante. O que acontece? O procedimento é feito com o paciente deitado, né? Deitado de costas e a cabeça bem estendida, bem para trás, para a gente poder acessar bem a tireoide. Então, dependendo do tempo que dura o procedimento, essa posição de hiperextensão, às vezes, principalmente paciente idoso, pode dar tontura, porque você fica muito tempo numa posição que pode dar um reflexo vasovagal e o paciente pode ter tontura, a pressão baixar um pouco. Então a gente pede que o paciente realmente aguarde um pouco, né, coisa de 5 minutos, só para ver se ele vai estar bem, para levantar, não ter tontura, não ter risco de quedas. Tá? Mas independe do uso da anestesia local. Usando ou não anestesia local, o procedimento é o mesmo. Porque você fica muito tempo deitado com o pescoço inclinado, né? Então pode dar tontura, você pode cair. Então só isso que acontece, tá? Mas não tem nada demais. Dali você levanta e vai embora tranquilamente, pega ônibus, anda na rua, debaixo de sol, e a vida segue normal, como se nada tivesse acontecido. Então é isso, fiquem tranquilos, tá? A punção não vai matar ninguém. Que bom. Tá? E esquece. Vai lá. É uma vez só que você vai ter que fazer isso e não vai ter que fazer mais. Então, vai lá e faz logo. Beijo. Tchau. Então, é verdade. É uma vez só, vírgula, né? Algumas situações, alguns nódulos, eles podem requerer que seja feita uma nova punção. Vai depender muito do resultado do exame de citologia. Tá? E aí, gostou do vídeo? Deixa o seu comentário, me fala
É muito importante que eu saiba se você gostou desse formato de vídeo, se eu conseguir acrescentar informação útil para você sobre o procedimento de punção de tireoide, tá? Deixe-me saber lá nos comentários, fale-me sobre sua experiência, fale-me sobre seus anseios sobre esse procedimento, tá? Quem sabe eu não faço um vídeo sobre os comentários que vocês deixarem aqui nesse vídeo, tá bom? Se gostou, se foi útil, dá aquele like, é importante pra gente. Não esquece de se inscrever se você não for inscrito, para estar recebendo todos os novos vídeos que eu vou fazer. E é isso. Um grande abraço, até a próxima.